Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Eu esperei um pouco para me pronunciar sobre a fala do Lula durante uma entrevista que aconteceu na 37ª Cúpula da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. E pouquíssimas pessoas leram, ouviram a fala do Lula, tá? Então eu vou reproduzir para você o que realmente o Lula falou e deu origem a essa confusão toda. Eu vou também falar sobre o antes e o depois da fala, o que já estava ocorrendo antes do pronunciamento do Lula, tá? Então, vou começar a fazer o pronunciamento aqui antes da vinheta, para você entender e escutar com atenção o que realmente o Lula falou, que deu origem a toda essa confusão, tá? Então vamos lá, eu vou botar aí também o texto aí. Lula falou: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi isso que o Lula falou, que deu origem a toda essa confusão, tá? Então nós vamos para a vinheta e eu já vou vir com uma informação importante sobre isso também, ok? Solta a vinheta. Então, cumpre esclarecer inicialmente, para você diferenciar aqui, que o Lula está sendo acusado de ser um antissemita. E o que é um semita? Semita é relacionado ao grupo étnicos, principalmente os judeus, mas você tem os aramaicos, você tem os árabes, mas principalmente os judeus. Então, quando você fala antissemita, é porque a pessoa é contra os judeus, tá? O Holocausto, renegar o Holocausto, é dizer que não houve essa matança de judeus, tá certo? E outra coisa, sionismo. Sionismo é o que está relacionado ao Estado de Israel, a formação do Estado de Israel. Então tem muito antisionista, que é contra a formação de um Estado. E você vai ter judeus que são contra a formação do Estado de Israel. Deveria ficar como está. Então, para você não fazer essa confusão entre antissemita e antisionistas, os sionistas, várias pessoas podem apoiar, independente de ser judeu ou não, pode dar apoio à formação do Estado de Israel. É o caso dos evangélicos, os cristãos evangélicos, né? É aí que eles entram. No imaginário deles, você tem que ter a formação do Estado de Israel, para acontecer o que eles acham aí do imaginário deles, entendeu? Então, antes desse pronunciamento do Lula, o que aconteceu ali? Eu vou falar lá do governo do Michel Temer. Teve uma contratação de um programa para a ABIN chamado, é um programa de investigação, tá? Programa espião, o First Mile. Ele foi adquirido por aproximadamente 6 milhões de reais, que iria até sem licitação, até o governo, até o ano de 2021, que era do governo Bolsonaro. E esse programa, quem estava à frente desse programa deu Alexandre Ramagem, tá certo? Então, isso daqui é uma coisa que já vem anteriormente lá. Eu não sei muito sobre esse programa, mas parece que a sede desse programa da espionagem fica em Israel, tá? Isso daqui foi durante o governo Michel Temer, que adquiriu esse programa da empresa Cognite, tá certo? E logo depois, se vocês forem lembrar, o Carlos Bolsonaro teve, na missão dele, lá em Israel,
para tentar adquirir o programa Pegasus, é um programa mais complexo, da empresa NSO Group. Não teve sucesso. E parece que foi oferecido também o programa Sherlock, da empresa Candiru, né, para o GSI. Mais uma firma de investigação. Então vocês estão vendo aí que tem esse intercâmbio, né, com o governo israelense, que é um governo de extrema direita, que está lá com o governo de extrema direita aqui. São sócios. E mais outro detalhe também. Antes do ataque do Hamas, que foi em outubro do ano passado, o jornal Hertz de Israel publicou em fevereiro de 2023, no dia 10 e no dia 17, isso daí porque eu sou cientista político, a gente acompanha e tem outros canais aqui no YouTube que também passam essa informação, tá? Eles já estavam fazendo essa comparação com o governo da Alemanha de 1933, que você sabe muito bem que é. Eu vou botar essas publicações aí, né? Já deve estar rolando aí na tela para você ver. E foi feito lá por um jornal israelense, tá? Isso daí foi antes do ataque, né? Posteriormente, quando teve lá, já começou os conflitos na faixa de Gaza, o governo de Israel também mandou aí o Mossad, né, o Serviço de Investigação de Israel, mais uma vez, o Mossad, falou que encontrou 3 terroristas aqui no Brasil que foram recrutados pelo Hezbollah, que é um grupo lá do Irã, né? Engraçado que normalmente esse pessoal é pela Europa, pela proximidade, mas aí disseram que frustraram um ataque aqui, uma história bem mal contada. Frustraram um ataque aqui, que trabalharam com a Polícia Federal, né? E uma historinha aí, sabe, muito estranha. O Brasil também assumiu, estava no Conselho de Segurança da ONU, não teve sucesso no cessar-fogo. Parece que teve o envio de ajuda humanitária, que agora foi suspenso. Essa ajuda humanitária que eles estavam enviando para a faixa de Gaza foi suspenso porque no universo de mais de 10 mil pessoas da ONU que trabalham ali naquela área, parece que os 12 tinham alguma relação com o Hamas. Então, por causa de 12 no meio do universo de 10 mil pessoas. Foi suspenso também. Para você que não sabe, a faixa de Gaza, ela é tipo um campão de concentração, ela é todo murado. Você não pode sair pelo mar, você não pode ir para o Egito, então aquilo dali tudo é cercado, tá? E também o governo da África do Sul fez uma representação no tribunal de Haia sobre o genocídio que o Israel vem cometendo. Então, para você entender, não foi agora assim que o Lula tem uma repercussão grande, e você vê aí que tem muita gente aqui no Brasil que é mais israelense que o brasileiro, as duas coisas juntas, não sei. A repercussão do Lula foi muito maior, dessa fala do Lula, foi muito maior aqui dentro do Brasil que lá fora, porque lá fora isso já estava acontecendo. Já estava, como eu mostrei aí a publicação do jornal, ele fala de Alemanha em 1933, quando começou a formação do governo do Hitler lá. Tá bom? Então não era uma grande novidade. E aí você vê, foram pedir impeachment do Lula por um pronunciamento deles lá. As pessoas aqui ficaram ofendidas com a fala de um outro país. Mas agora vamos ver aqui o posterior à fala do Lula. O que aconteceu posteriormente? Esse pessoal daí não quer nem saber dos brasileiros lá. O ministro das Relações Exteriores de Israel, que considerou o Lula um antissemita, que renegava o Holocausto,
ele pegou o embaixador brasileiro, o Frederico Meyer. Isso daí, esse pessoal da extrema-direita que se diz patriota, nem quer saber. Pegou o nosso embaixador e levou lá para o Museu do Holocausto. Você vai ver o Frederico Meyer com a cara de assustado. Tá? Isso daí é uma canalice que foi feito. Né? E até hoje eu estava querendo pronunciar depois, porque esse mesmo ministro das Relações Exteriores, ele agradeceu pela quantidade de bandeiras de Israel, que estava lá no ato do Bolsonaro, né? O ato de encontro, depois de um ano, o pessoal se encontrou novamente, né? Enfim, isso daí é uma outra conversa. Mas toda essa fala do Lula já vinha sendo dito lá pela Europa, nos Estados Unidos, na África. Resolveram pegar porque realmente tem um preconceito contra o Lula, né? A fala dele não tem nada de antissemita. Vou botar mais uma vez aí, vou pronunciar aqui o final, ó. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Onde está aqui o antissemitismo? Onde está a negação do Holocausto aqui? Não tem nada, e muita gente não viu, ele não quer saber. Independente do que o Lula falasse, essas pessoas que estão indo contra ele já eram contra ele. Já eram, tá? Já tinha algum tipo ou de preconceito, porque ele não tem diploma, né? Aquela história toda que era ladrão. Já tinha um preconceito já. Muitos não leram isso que eu acabei de falar. Tá? Agora, o Silvio Almeida tá atacando direto, né, o governo de Israel. Eu acho que deveria sim romper as relações com o governo de Israel. Não pelo que o Lula... É normal que você chame o embaixador para prestar esclarecimentos sobre a fala do presidente. Agora, não pegar o embaixador e levar ele para outro lugar. O que é isso? O que é isso? Você pegou lá o embaixador, o normal é, você pode explicar melhor isso aqui, esse que é o normal. Então, pelo ato de Israel, que não teve nada aqui, o Lula não teve representação nenhuma contra o Lula. Só ficou aqui dentro da imprensa e esses caras aí que se dizem patriotas e nem se preocuparam com o nosso embaixador lá fora. Nem se preocuparam. Para eles não interessa isso. Então o Silvio Almeida está atacando lá direto. O Lula chamou o embaixador aqui para o Brasil, que é um risco, eu já acho que é um risco do Frederico, no meio de um conflito, o nosso embaixador ficar lá. Eu acho que tem que romper, sim, relações com Israel. Não pelo aqui, você pede, como eu já falei, você pede um esclarecimento, mas pela atitude. Você pegou a pessoa lá, vem cá. Eu não sei como é que foi o ato, se mandaram ele vir para fora, vem aqui para fora, porque eles não podem invadir a embaixada brasileira, né? E daqui a pouco você aparece lá e esse mesmo Israel Katz agradeceu ao pessoal lá do ato do Bolsonaro por ter levado as bandeiras de Israel, né? Que exemplo nacionalista fantástico. Bandeira de outro país num ato dentro do próprio país e dando razão pelo que o outro está falando lá fora. Tá bom, pessoal? Então era essa explicação que eu tinha que dar para vocês do antes e o depois, que não é uma coisinha que aconteceu aqui, é uma coisa que já vem evoluindo, já. Eles não estão respeitando a nossa soberania. Não respeitam a soberania brasileira, ok? Então compartilhe o vídeo. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado.